Eu quero perguntar o seguinte: Nada. por que não devemos chamar o irmão de pastor e sim de brother? A Que nem palavra tem do igreja nosso Senhor Jesus Cristo o pastor não isso ou fulano deve daquilo. ofender. Por que é chamado de brother ali e não de pastor A Eli graça Soriano? é esse. Irmão Ismael, porque isso é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 8. Vamos ler. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O chamado que é parte da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, e entre os apóstolos no primeiro século, ele disse: vós, porém, não queriais ser chamados Rabi. A palavra Rabi é a palavra hebraica, que significa mestre. Por isso, não queriais ser chamados mestre ou Rabi, porque só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Ser chamado mestre é proibido por nosso Senhor. O chamado permitido, todos vós sois irmãos. Por isso, os primeiros cristãos chamaram os apóstolos, não apóstolo, não pastor, mas mesmo eles são apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos chamam eles irmão, irmão. 2:36 de Atos. Vamos ler. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Temos irmãos falando ao Pedro e os demais apóstolos. Eles disseram: que faremos, irmãos? Eles não disseram: que faremos, apóstolos, reverendíssimos, reverendos? Não. Eles chamaram os apóstolos como irmãos. É claro, né? Ele está chamando os apóstolos como irmãos, porque isso é o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não queriais ser chamados Rabi, porque só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Agora, porque eu não é chamado pastor? Porque o título pastor é só digno ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, este título é digno ao nosso Senhor Jesus Cristo só. 1 Pedro 2, 24, 25. Vamos ler. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque ereis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Dando aos primeiros cristãos, apóstolo Pedro, eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das nossas almas, que é o pastor e bispo das nossas almas. Em 24, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, fostes sarados. Prestar atenção, irmão Ismael. A pessoa que sofreu feridas,
sofreu morte para nossos pecados, é digno de ser bispo e pastor das nossas almas. Isso é no Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor, ele é o nosso bispo. O título bispo, pastor, mestre, pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo só. Vamos ler 3 de Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos juízo mais severo. Falando aos primeiros cristãos, meus irmãos, ele disse, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos juízo mais severo. Por quê? O único mestre que é digno de ser chamado mestre, entre na igreja verdadeira, é nosso Senhor Jesus Cristo. 4 de Judas, vamos ler. Pois há certos homens que se infiltraram, os quais foram ordenados já há muito tempo para a condenação, homens ímpios, mudando a graça de Deus em lascívia e negando nosso único Mestre e Senhor, Jesus Cristo. É claro, né? Nosso único Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Claro, não precisa mais explicação, irmão Ismael. Cristo é o único mestre, ele é pastor, ele é bispo das nossas almas, ele é sumo sacerdote, ele é apóstolo. 3:1 de Hebreus. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da confissão cristã. Mas aqui, mesmo que eles clamando que eles são cristãos,